Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro programa do Espaço Heráclito 2014. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje nós vamos ter uma conversa aqui muito interessante sobre a construção da persona literária de Machado de Assis, esse grande escritor brasileiro e universal, e sobre se seria possível chegar, atravessando, digamos, a floresta negra da fortuna crítica, da grande tradição crítica do Machado, se seria possível chegar às discussões propriamente machadianas, daquilo que o convidado daqui do programa de hoje chamaria de sistema machadiano. Eu vou apresentar a vocês o convidado de hoje logo logo, porque como vocês sabem, antes de nós começarmos o debate do Espaço Heráclito, o programa se propõe a apresentação de um corpus de livros para formar aqui um debate com o telespectador. Então, pessoal, hoje eu gostaria de apresentar para vocês esse livro interessantíssimo que compila uma série de escritos do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que mais popularmente conhecido como Nietzsche, escritos sobre história do Nietzsche, compilados pela professora Noeli Correia de Melo Sobrinho, ali da PUC do Rio de Janeiro. E tem uma história peculiar. Num dia em que eu estava dando aula aqui na Casa do Saber, em São Paulo, eu passei por esse livro e logo me interessei. E o que esse livro tem de peculiar? Sobre o que Nietzsche está discorrendo? Bom, são escritos sobre história. Mas qual o teor do livro? Bom, pessoal, faço uma rápida arqueologia da discussão sobre a teoria da história, ou, na verdade, sobre a filosofia da história no século XIX. O século XIX, pessoal, nós poderíamos chamá-lo de século da tentativa de redenção, ou século em que a totalidade pairava sobre a reflexão de todos os pensadores. Porque a noção de que a história iria se realizar, seja para trazer à tona o messianismo da grande nação, seja para fazer a revolução, essa noção era onipresente nos mais diversos sistemas filosóficos. Então aqui eu mencionei, por exemplo, a noção nacionalista, que vem ali no bojo da Revolução Francesa, contra, naquele momento, o internacionalismo monárquico das guerras e a afirmação nacional com uma fusão com a Constituição republicana. Mas isso, o devir dessa noção, pode nos levar, por exemplo, ao etnocentrismo e ao nacionalismo autofágico de um nacionalsocialismo, por exemplo, do nazismo. Ou seja, uma concepção de que a totalidade deveria subsumir etnias e nações menos desenvolvidas no concerto da guerra de todos contra todos ali. Então, a gente percebe que um desdobramento possível dessa noção de história que faz sentido é de que o sentido se remonta àquele que detém o maior progresso técnico, que seria o mais forte militarmente, e que então vai impor a sua cultura para os povos subjugados. Isso gerou, pessoal, um grande celeuma em relação a esse conceito de totalidade. Porque, após as experiências da Primeira e da Segunda Guerra, e notadamente a Segunda Guerra e o Holocausto, essa noção de que a história faz um sentido e tende a se transformar numa totalidade universal, foi sendo posta em xeque por teorias que vão criticar a noção justamente etnocêntrica, de que essa história tende sempre a culminar não com um concerto de nações e de culturas, mas com uma cultura mais forte subsumindo as demais. Esse é um aspecto importante. Um outro aspecto muito fundamental, sem o qual nós não podemos entender nem a história do século XIX, muito menos a do século XX, é a noção de totalidade revolucionária. Vocês, os telespectadores aqui do nosso Espaço Heráclito, certamente conhecem o Marx, o Karl Marx, o grande teórico do socialismo dito científico, que se contrapunha ao socialismo utópico ali do Fourier e de outras correntes francesas e inglesas. Esse desenvolvimento da noção socialista pressupunha um devir histórico, um movimento da história que ia maturando as suas contradições de maneira que o proletariado, a classe messiânica, se libertaria dos próprios aguilhões e superaria a sua condição de classe explorada universal para salvaguardar a humanidade como um todo.
Isso é interessante porque a história do século XX frustra justamente essa perspectiva, faz com que, em grande medida, os trabalhadores sejam ainda mais explorados em países socialistas, explorados num sistema de miséria muito grande. E esse aspecto de totalidade também vai ser questionado com a derrocada do socialismo real. Então, eu estou simplificando essa discussão para trazer duas vertentes que, a meu ver, são majoritárias nessa discussão sobre a concepção de que a história faz sentido, para mostrar a vocês que o século XX começou a desconfiar muito da noção de história como totalidade, como movimento que tem um sentido, ou para usar um termo mais específico, que tem uma teleologia, um telos, uma finalidade. E ao que a gente assiste hoje é um momento que, a meu ver, deve ser questionado, mas é um momento daquilo que se chama de pós-modernismo, ou seja, de uma tradição que questiona a modernidade dessa totalidade histórica, que vai tentar buscar na diferença, na micrologia, no microcosmos, na cultura de determinado povo, não um sentido grandiloquente para a história, mas sim aquela forma de expressão sem que a categoria de totalidade, sem que a noção de uma discussão de totalidade venha à tona. O que é curioso, porque é interessante que ontem mesmo eu li uma reportagem sobre a profunda ascensão de partidos de direita, de extrema direita ali na Europa de crise. É curioso que o capitalismo nunca foi tão sistema-mundo quanto hoje e várias vertentes ainda, digamos, não cicatrizadas totalmente do celeuma da Segunda Guerra, acham que a noção de totalidade deve ser prescindida para se falar justamente da diferença. E é curioso que se esses partidos começarem a ascender ao poder, nós temos exemplos históricos do que é feito com a diferença nesse sentido. De que a diferença do imigrante, do estrangeiro, é completamente preterida em função do nacional. Ainda que hoje nós não possamos falar mais de uma produção fundada na nação. A gente fala de uma internacionalização completa. Mas aí então, dado esse arcabouço, o que Nietzsche está pensando? Ele está pensando justamente a contrapeso dessa noção de totalidade. Ele quer entender não o caráter necessário da história, ou seja, o caráter causal, mas sim o caos. É por isso que muitos pós-modernos, pessoal, vão ler, justamente, vão se embeber em um certo Nietzsche, que vai propugnar por uma história sem Deus, esse marco, né? Esse Deus está morto, então agora tudo é permitido, tudo acontece, nada mais faz sentido. O Nietzsche vai pensar, nesse sentido, a contrapelo da noção de teleologia. E vai trazer, nesse livro, nesse escrito sobre a história, uma série de uma tentativa muito concatenada, apesar de romper com a noção de causalidade em grande medida, para pensar a história para esse ser que, já não mais resguardado nem por Deus, nem por essa grande máquina da história que faz sentido, esse ser que fica com o cadafalso da própria consciência, ou seja, esse ser que se sabe para a morte e que tem que lidar com o fato de não conseguir esquecer esse momento derradeiro que o levará a esse nada caótico que coincide com a história como um todo. Eu trago aqui, pessoal, um trecho que me parece muito bonito. Nietzsche, além de um profícuo filósofo, é um grande poeta, um grande literato, e ele vai refletir aqui sobre a relação desse homo reflexivus, desse homem reflexivo, que não consegue esquecer, com justamente o ser que é o esquecimento por excelência, ou seja, o animal. O homem que se sabe para a morte vai tentar, e jamais, sem que jamais possa lograr fazê-lo, vai tentar se esmerar, se espelhar na felicidade ignorante do animal. E aqui a ignorância vem com o sentido de completo esquecimento, de vida como esquecimento, de vida como eterno presente, até que o presente se rompa completamente pela noção de morte. Só que o animal, como nós sabemos e ele não tem consciência disso. Eu trago esse texto, então, para, como vocês sabem, tentar estimulá-los à leitura desses fragmentos históricos do Nietzsche. Vamos lá. Abro aspas aqui para o Nietzsche. Observa o rebanho que pasta diante dos teus olhos. Ele não sabe o que significa nem o ontem, nem o hoje. Ele pula,
pasta, repousa, digere, pula novamente, e assim da manhã à noite, dia após dia, estritamente ligada a seu prazer e à sua dor, ao impulso do instante, não conhecendo por esta razão nem a melancolia, nem a tristeza. Este é um espetáculo duro para o homem. Este mesmo homem que vê o animal do alto da sua humanidade, mas que inveja, por outro lado, a felicidade dele. Pois este homem só deseja isto: viver como animal, sem tristeza e sem sofrimento. Mas ele o deseja em vão, pois não pode desejar isto como faz o animal. Talvez um dia o homem vai perguntar ao animal: por que tu não me falas da tua felicidade? Por que ficas aí a me olhar? Se o animal quisesse responder, lhe diria o seguinte: é que eu me esqueço logo o que queria dizer. Mas ele também esqueceria essa resposta e ficaria mudo. E o homem fica admirado com isso. Mas ele admira também consigo mesmo. Mas ele se admira também consigo mesmo pelo fato de não poder aprender o esquecimento e de sempre ficar prisioneiro do passado. Por mais longe que ele vá, por mais rápido que ele corra, os seus grilhões vão sempre com ele. É um verdadeiro milagre, um instante aparecendo e desaparecendo como um relâmpago, vindo do nada e ao nada retornando. Volta, no entanto, como um fantasma a perturbar a paz de um instante posterior. Uma após outra, as folhas se soltam do registro do tempo, caem e volteiam, depois voltam repetidamente a se pôr no colo do homem. Então o homem diz: eu me lembro, e tem inveja do animal que logo esquece e realmente vê cada instante morrer, cair na noite e na bruma e desaparecer para sempre. O animal, de fato, vive de maneira ahistórica. Ele está inteiramente absorvido pelo presente, tal como um número que se divide sem deixar resto. Ele não sabe dissimular, não oculta nada e se mostra a cada segundo tal como é. Por isso, é necessariamente sincero. O homem, ao contrário, se defende contra a carga sempre mais esmagadora do passado, que o lança por terra ou o faz se curvar, que entrava sua marcha como um tenebroso e invisível fardo. Ele pode, ocasionalmente, pretender negar esse fardo e, no trato com os seus semelhantes, negá-lo de bom grado, a fim de despertar neles a inveja. Mas ele se comove ao ver o rebanho no pasto, como se estivesse lembrando de um paraíso perdido. Nietzsche, esse grande apóstata, fazendo aqui trazendo reminiscências do Éden, do mito judaico da perda do paraíso. Ou melhor, de algo mais próximo e mais familiar, da criança que não tem ainda um passado para negar e que brinca na sua feliz cegueira entre as balizas do passado e do futuro. E eu termino esse trecho, pessoal, fazendo uma citação do Para Além do Bem e do Mal, de um belíssimo aforismo que completa essa digressão nietzschiana. Maturidade do adulto. Recuperar a seriedade da criança ao brincar. Se esse esquecimento fosse possível, se fosse possível ao homem viver fora da dimensão histórica, como se essa dimensão não estivesse encravada no homem, como uma bomba relógio que faz o homem para a morte, essa dimensão de recuperação da criança no homem seria a possibilidade do esquecimento, do enraizamento no instante que nos vai consumir. Então, fica aqui a dica para vocês desse livro, dessa compilação de escritos históricos do Nietzsche, feito pela professora Noelle Correia de Melo Sobrinho, da PUC-Rio, escritos sobre a história do Friedrich Nietzsche, lançado pela editora PUC-Rio e pela Edições Loyola. Muito bem, pessoal. Feita essa primeira indicação, eu quero apresentar para vocês aqui ele,
que é professor de literatura comparada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu estou aqui hoje com João César de Castro Rocha. Tudo bom, João? Tudo bem, obrigado, Flávio, pelo Muito convite. obrigado aqui pela sua presença. O João, pessoal, a gente, obviamente, vocês sabem que a conversa, que o debate começa agora para vocês, mas nós estávamos debatendo aqui. O João tem um livro muito interessante sobre o estudo do Machado de Assis, sobre o estudo da fortuna crítica e propriamente da obra do Machado de Assis, que é Machado de Assis, por uma poética da emulação, que foi lançado pela Civilização Brasileira. Eu estou aqui com um livro para mostrar para vocês. E aí eu já começo perguntando, retomando o título do seu livro, para você fazer uma explicação panorâmica para nós, João. Machado de Assis, o que seria a poética da emulação, João? Tá, no livro, eu faço um exercício metodológico. E a ideia central do livro é tentar compreender como é que nós podemos solucionar o que eu denomino o paradoxo do autor matriz. Uhum. E é bem simples. Toda grande literatura possui um autor matriz, ou muitos autores matrizes. Uhum. Mas o Machado é, por definição, o autor matriz da literatura brasileira. O que isso quer dizer? Se nós pensássemos na Inglaterra, o paralelo seria naturalmente com Shakespeare. Uhum. Se pensássemos na Itália, seria com Dante. Se pensássemos na Espanha, seria com Cervantes. E sempre assim. O autor matriz é aquele cuja obra, pela sua complexidade, não apenas permite, mas convida a olhares diferentes. Convida a leituras não somente diversas, mas, por vezes, opostas. Uhum. O que geralmente acontece, então, é que com o passar do tempo e com um acúmulo de leituras, muitas, produtivas e igualmente inteligentes, com esse acúmulo de leituras sobre a obra do autor matriz, no caso, o Machado de Assis, o que ocorre com o passar do tempo é um paradoxo. Quanto mais matriz é o autor, menos legível ele se torna. Ou seja, existe uma camada, há várias camadas, há uma periferia crítica tão numerosa e importante que nós tendemos a não mais discutir a obra do Machado, mas discutimos as opiniões sobre a obra do Machado. É como se essa fortuna crítica se tornasse um batalhão de sentinelas. Exatamente. Que fazem referência ao Machado, mas já não deixando, mas o tornando um cativo da própria fortuna crítica, sem que os estudiosos, depois de um certo tempo, com essa fortuna consolidada, conseguissem chegar ao Machado. Esse é o ponto, João? É exatamente isso, porque na verdade, então, um autor com a complexidade do Machado, o texto do Machado se abre para várias direções possíveis. Uhum. Se eu tenho uma determinada orientação, eu encontro no texto do Machado elementos que correspondem a essa orientação. Você pode exemplificar para nós, por exemplo, com a sedimentação de algumas tendências da fortuna crítica que foram se estabelecendo com essas vertentes múltiplas do Machado? Imaginemos que eu tenho uma preocupação especial com a construção do texto como uma entidade autônoma. Tá. Eu encontro formalismo, digamos. Eu encontro várias instâncias no texto machadiano em que existe uma referência a autores da tradição e existe um texto que se constrói a partir de outros textos. Uhum. Eu encontro isso no Machado. Tá. Agora, imaginemos que eu tenho uma preocupação absorvente com a realidade brasileira. Tá. Ora, basta ler. A preocupação com a realidade brasileira é dominante na crônica machadiana e está muito presente no romance e nos contos. É preciso ter olhos muito fechados para não ver as referências duríssimas do Machado contra a escravidão, contra a desigualdade social. Isso está no texto machadiano. E uma outra vertente falava do apoliticismo, exatamente, da alienação machadiana. Isso, exatamente. Seja, eu faço uma pergunta, até uma rápida digressão. Você falou então desse autor matriz como a composição de um sistema literário. No seu estudo, a gente vai chegar até isso na sua vertente. Em que medida o Machado é amplamente consciente? Você consegue determinar o grau de consciência e aquilo que passa pelas costas do Machado nessa construção sistemática, João? No segundo bloco da nossa conversa, eu separei, para sair da teoria e partir à prática, eu separei várias passagens do próprio Machado em que eu creio é possível vislumbrar essa consciência que eu denominei de poética da emulação. Para tornar a ideia bastante clara já de imediato, a ideia central da poética da emulação
é que o Machado se redescobre, se reinventa, deixa de ser o Machadinho de romances bem comportados, deixa de ser o Machadinho aceito por todos na sociedade, quando ele descobre que é possível escrever a partir de uma ativa releitura e reescrita da tradição. Mas ele o faz de uma maneira muito inovadora, uma maneira que só se tornará moeda corrente no século XX. E o Machado faz no Rio de Janeiro do século XIX. É que o Machado atualiza um procedimento literário pré-romântico numa época pós-romântica. E há um autor que o percebeu de maneira muito clara. É um escritor norte-americano contemporâneo, um dos mais importantes escritores norte-americanos do século XX. É o John Barth, que já declarou que somente encontrou a sua voz como escritor ao ler casualmente Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porque diz o John Barth que ele aprendeu com Machado o que ele não havia aprendido com James Joyce e o que ele não teria aprendido com Sterne. Diz o John Barth: eu aprendi que com Machado é possível ser ao mesmo tempo pré e pós-romântico. O que isso quer dizer? Eu proponho. O Machado, a partir de um determinado momento crucial no seu desenvolvimento literário, que é o ano de 1878, e a sua reação visceral ao êxito de O Primo Basílio, que é publicado neste ano, o Machado reinventa a possibilidade de tomar o procedimento dominante de toda a literatura ocidental, de Homero até o século XVIII, que é o procedimento da emulação, sobre o qual nós poderíamos falar mais no segundo bloco. E eu perguntaria para você o seguinte, João, dentro dessa construção do pré e pós-romântico, você diria que o Machado conscientemente movimenta os tempos históricos e, nesse sentido, para além da consciência dele? Essa é uma questão também que é muito importante no estudo que eu desenvolvo sobre Dostoiévski, que eu te perguntaria nesse sentido do Machado. Nessa consciência de movimentar os tempos históricos, ele abre a possibilidade de que esse sistema seja denegado para o século XX, ou seja, na leitura que ele sabia que seria feita dele, já está pressuposta a antítese da sua própria construção? Você começou com a recomendação do Nietzsche. O Nietzsche tem uma das frases mais interessantes sobre a potência do artista e do escritor. Ele diz que o verdadeiro clássico ele é sobretudo um póstero. Vale dizer, a sua potência é sempre a ser descoberta. Ele nunca se esgota. Em muitos aspectos, o Machado continua à nossa frente. O Machado ainda nos é póstero. Uma parte do meu esforço é encontrar a posteridade do Machado no nosso presente crítico. Pois eu respondo para você com palavras do Machado. A abertura da transformação radical machadiana, da ruptura, é a nota ao leitor de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele diz assim, ele diz, o romance trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne e de um Xavier Demettre, e ele começou a nota citando Stendhal. Machado reúne o século XVIII e o século XIX, a literatura inglesa e a literatura francesa, a forma livre do humor com rabugens de pessimismo. Essa superposição de temporalidades opostas é uma marca da emulação machadiana. Olha, pessoal, a gente vai desdobrar bastante isso. A gente vai passar pela fortuna crítica machadiana do século XIX, chegando até o século XX, para então o professor João falar para nós como se configura a tentativa de ler o Machado a partir dele mesmo, a partir da sua construção sistemática. A gente volta daqui a pouquinho com o Espaço Heráclito para continuar esse debate machadiano com o professor João César, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Até já, pessoal!